Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. O que eu queria fazer com vocês hoje, para retomar e para não ficar olhando tanta teoria assim, porque teoria é um negócio que a gente já não vou dizer que esgotou, mas a gente já viu bastante, né? Então acho que não é necessário retomar a teoria nesse ponto, mas é necessário a gente fazer exercícios só para retomar, só para a gente pegar de onde a gente parou na máquina hidráulica A. Então o que eu vou fazer hoje é justamente pegar aquela última provinha. Alguns alunos pediram a solução, eu compartilhei a solução da prova, mas a gente não chegou a resolver todo mundo junto. Então eu vou fazer essa solução aqui hoje e agora. Então vamos lá. A questão aqui era a seguinte, né? E eu quero bem retomar isso aqui com vocês, porque teve algumas pessoas que cometeram alguns erros na prova, mas que eu não descontei porque, na verdade, a diferença de resultado do que era para ser para o que de fato foi mínima, né? Mas eu não tenho certeza de que todos nós estamos fazendo isso da mesma forma, então por isso que eu quero retomar isso daqui, para a gente relembrar as coisas. Então vamos lá. O exercício era o seguinte, ó. Você tem uma bomba centrífuga e ela é utilizada para bombear água de um reservatório A para o reservatório B. Ambos os reservatórios são abertos à atmosfera e o reservatório B possui uma elevação em relação ao A de 20 metros. Quando a gente fala de elevação, normalmente a gente está comparando os níveis dos reservatórios, tá? As tubulações de sucção e de descarga, deixa eu virar o microfone mais pertinho aqui. As tubulações de sucção e de descarga são tubos de aço galvanizado com 15 centímetros de diâmetro e rugosidade E igual a 0,15 milímetros e um comprimento total de 390 metros. As perdas de carga localizadas devido a válvulas, conexões, sucção e descarga são representadas pelo modelo HL igual a KV ao quadrado sobre 2, com K igual a 8. A seguir estão as tabelas que representam as curvas características dessa bomba para a rotação de operação de 1500 RPM. Então está aqui. Use G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, avalie as propriedades de densidade, viscosidade e pressão de vapor da água a temperatura de 20 graus, como eu passei a tabelinha lá para vocês, e a pressão atmosférica vale 1 atm, que é 101.325 Pascal. E o item A é o item pedreira dessa prova, né? É o item que pede que você determine a vazão desse circuito em metros cúbicos por segundo. E tem muitos passos aqui para a gente conseguir determinar esse item A. Então, a gente vai começar isso aqui. E para começar isso aqui, eu vou abrir uma luzinha aqui para a gente trabalhar. Então, vamos colocar aqui, ó. Jamboard. Queria tanto que eles fizessem uma luzinha dessa com uma qualidade um pouco melhor. Era só a resolução ser mais legalzinha, ia ser show de bola. Esse aqui vai ser a nossa aula de máquinas hidráulicas B. Hoje é 11 de agosto de 2021. Beleza, plano de fundo, caderninho. Vamos alterar o zoom. Antes de alterar o zoom, até vou fazer o seguinte: já está no ajustar aqui. Vamos dividir isso aqui em 3 colunas. Então, aqui, canetinha. Mais ou menos aqui assim. E mais ou menos aqui assim. Vai ficar bem bacana. 200%. Vamos lá.
revisão de máquinas e nossa, errei, hidráulicas. Então a gente vai fazer aqui o nosso P2 exercício 1. E para fazer os exercícios aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Isso aqui, esse daqui deixa aqui do lado, assim a gente consegue acessar as informações mais facilmente. Ai, fiz besteira. Aqui. Beleza. Então a gente sabe o quê? A gente sabe que a gente tem 2 tanques. Então eu gosto sempre de desenhar aqui, ó. Um tanquezinho. Um outro tanquezinho aqui em cima. Beleza. Eu vou ter uma bomba no meio do caminho e eu vou bombear a água do reservatório A para o B. E o B é elevado de 20 metros com relação ao A. Então eu tenho um nível aqui no reservatório B, um nível aqui no reservatório A, e se eu puxar uma retinha para cá, retinha para cá, e uma retinha para cá, e uma retinha assim, nós estamos falando de uma elevação de 20 metros, que eu vou chamar de H. Beleza, então a gente tem essa elevação. Aqui no meio do caminho eu vou ter uma bomba. Então eu vou desenhar uma bombinha aqui. Assim. E aí eu vou ter a tubulação de sucção. Vou voltar para a caneta. Tá aqui. E a tubulação de recalque. Opa. Beleza, tá aqui. Então na tubulação o que a gente tem? A gente tem várias coisas aí, né? A tubulação, vou anotar aqui, ó. Tubulação. Ela tem o diâmetro de 0,15 metros, a rugosidade de 0,15 milímetros, beleza? O comprimento, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, peraí, tá pronto, aqui. O comprimento de 390 metros. O que mais que a gente tem da tubulação aqui? Curva característica, a perda de carga dela localizada também é importante, né? A perda de carga é kV ao quadrado sobre 2, onde K é 8. Beleza, depois a gente tem algumas informações aqui que a gente tem que pegar aqui da água também, né? Então, as informações da água a 20 graus Celsius aqui, deixa eu ver se eu já tenho isso aberto. E eu já tenho. A água a 20 graus Celsius aqui, ó. Então, a gente precisa da pressão de vapor, da densidade e da viscosidade dela. A pressão de vapor, que eu vou chamar de PV, é de 0,02358 bar. 2358 bar. Assim. Um bar é 10 a quinta Pascal, só para a gente lembrar, né? Então, eu vou ter 2.358 Pascal. Beleza? A densidade é de 998,37 quilogramas por metro cúbico. A viscosidade é de
1,0038 vezes 10 a menos 3 Pascal segundo. 1,0038 vezes... Vou botar aqui no cantinho para a gente não se confundir. 10 a menos 3 Pascal segundo. Beleza? E ele fala por último aqui que G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica, que eu vou colocar aqui, é 101.325 Pascal. Belezura. Estamos tudo aqui, todos os dados aqui estão anotados agora do exercício. Menos, obviamente, essa tabela que a gente vai usar depois. O que ele pede no item A? No item A, ele pede para a gente determinar a vazão desse circuito em metros cúbicos por segundo. Então, como que eu determino a vazão? Eu determino assim, ó, né? Eu vou ter uma curva aqui, ó, né? Vamos colocar aqui. Eu vou ter uma curva aqui. Vou colocar em verdinho, né? Vamos colocar em verdinho. Uma curva aqui que vai ser a curva do H da bomba, né? Então aqui o que a gente vai ter? Até vou colocar aqui, ó. Isso aqui pra gente é o H da bomba, que é a altura manométrica da bomba. E essa altura manométrica ela pode variar com algumas variáveis aqui. Você pode traçar ela ao longo do rendimento, a rotação do motor e tal. Para nós vai interessar ela ao longo da vazão, né? Então a gente vai ter aqui a altura manométrica da bomba em função da vazão. Então você tem vários pontos aqui. Você tem o ponto 0, depois você tem mais 6 pontos aqui. Então vamos tentar colocar mais ou menos igualmente espaçado. 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 e 0,12 metros cúbicos por segundo aqui. Isso aqui está em metros cúbicos por segundo. E a altura manométrica da bomba aqui, ela vai estar em metros. Beleza. O que mais? Eu tenho uma curva de altura manométrica da bomba aqui e eu tenho uma outra curva que é a curva de perda de carga da tubulação. Essa curva de perda de carga da tubulação, eu vou traçar ela assim, ela tem mais ou menos essa cara aqui. Eu não sei exatamente onde ela vai cruzar, mas eu sei que ela vai cruzar em um ponto. Esse ponto aqui, ele vai ter uma vazão. E essa vazão aqui vai ser a minha vazão de operação. Então, isso daqui vai ser a minha vazão de operação. Beleza? É isso aqui que a gente quer, né? Quer dizer, eu vou cruzar, quer dizer, o tanto de energia que a minha bomba injetar tem que ser o tanto de energia que eu vou gastar com a minha tubulação. Quando eu cruzar esses dois pontos aqui, eu vou ter a minha vazão de operação, meu ponto de operação aqui da minha bomba. Evidentemente que se eu mudar a perda de carga, se eu aumentar essa perda de carga, você percebe que eu vou cruzar a curva da bomba anteriormente aqui e por isso eu vou ter uma vazão menor. E se eu diminuir essa perda de carga, eu vou cruzar depois e eu vou ter uma vazão maior. Até que a gente chegue num limite operacional aqui da bomba, né? Ela não consegue injetar energia infinita no fluido. Então é isso aqui que a gente quer. Vamos olhar lá para a nossa equação da perda de carga para ver o que a gente tem e como que a gente faz isso acontecer. Então a minha equação da perda de carga, vou colocar aqui, equação da perda de carga. Ela tem a seguinte cara,
né? Eu vou ter P1 sobre ρ, vou fazer um ρ mais bonitinho aqui, mais V1 já simplificado, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, menos P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2 é igual a perda de carga menos ganho de carga da bomba, né? Porque, olha só, se eu fizer essa subtração aqui, ó, primeiro, para fazer essa subtração, inclusive, eu tenho que entender quem que é o ponto 1 e quem que é o ponto 2, né? O ponto 1, ele tem que ser um ponto que está a montante na minha tubulação. E o ponto 2 tem que ser um ponto que a gente diz que está a jusante na tubulação. O que é montante e o que é jusante, pessoal? Montante é quando eu estou mais para o começo do fluxo, né? Então a gente sabe que esse fluxo aqui, ó, ele tá nesse sentido aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar umas setinhas bonitinhas aqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Pronto. Esse é o nosso sentido de fluxo, tá certo? Então, quanto mais perto do reservatório de sucção eu estou, mais a montante eu estou. Quanto mais perto do reservatório de recalque que eu estou, mais a jusante eu estou, né? Então, desse lado aqui, a gente está falando que estamos a jusante. E desse lado aqui, a gente diz que a gente está a montante. Precisa ser no reservatório? Não. Eu posso aplicar a equação entre um ponto aqui e um ponto aqui, por exemplo. Desde que o ponto 2 esteja a jusante do ponto 1, ou o ponto 1 esteja a montante do ponto 2, beleza. O que não pode acontecer é o ponto 2 estar aqui no começo e o ponto 1 lá no final. Por quê? Porque essa equação aqui, ela representa algo como um balanço de energia, né? E nesse balanço de energia aqui, eu estou subtraindo a energia que eu tinha no começo da energia que eu tinha lá no final, né? Então, a energia do começo, ela tem que ser sempre menor do que a energia do final. Vamos esquecer da parcela da bomba aqui agora. Se a energia do começo, se eu comparar a energia do começo com a do final, ela, teoricamente, seria igual à energia final se eu não tivesse nenhuma perda de carga, mas como na vida tudo tem perda de carga, tudo tem perda de energia, a energia no começo tem que ser maior do que a energia no final. Então, a minha expressão da perda de carga aqui é positiva, porque eu estou perdendo energia. Por isso que isso aqui chama perda de carga. Esse número aqui é positivo. Eu só vou ter a possibilidade de ter um número negativo aqui, ou seja, eu só vou ter a possibilidade da energia na jusante ser maior do que a energia na montante se no meio do caminho eu tiver uma injeção de energia, que é representada por essa bomba aqui, ó, esse HB. Então, se essa energia em 2 for maior do que a energia em 1, eu vou ter um número negativo. E eu só consigo ter um número negativo se esse HB aqui for maior do que HL, ou se eu não tiver perdas, se o HB for maior do que 0. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o ponto onde eu coloco o ponto 1 e o ponto onde eu coloco o ponto 2. Tenho que lembrar que perda de carga aqui desse lado direito é positivo e ganho de carga, que seria a questão da bomba, é negativa. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que aqui no gráfico eu escrevi o H da bomba em positivo, né? Em maiúsculo. E o H da perda de carga, que é esse daqui, ó, vermelhinho, vou colocar aqui agora, também está em maiúsculo, né? E isso daqui é muito importante, porque quando a gente coloca esses Hs aqui em maiúsculo, a gente está representando as coisas em metros, né? Eu estou fazendo a equação na forma de altura de coluna, né? Na forma de head, que a gente chama, por isso que é esse H maiúsculo. Quando eu trabalho com a equação na forma de energia, igual eu estou trabalhando aqui, esses Hs aqui são minúsculos, né? Eles têm outra unidade.
que é de joule por quilograma. E aí você pode estar se perguntando assim, pô, mas então como é que eu faço a conversão? Né? Como é que eu converto esse Hzinho minúsculo para o H maiúsculo? Lembra que, aqui é bem fácil de fazer, lembra que o H maiúsculo é dado em metros, né? Como que eu faço para essa equação aqui ser dada em metros? É só dividir dos dois lados por G, né? Então, se eu dividir o Hzinho por G, eu vou ter o Hzão, tanto da perda quanto da bomba, né? Tanto faz. Beleza, então eu tenho essa equação aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar os pontos 1 e 2 para que eu consiga fazer calcular a perda de carga aí no meu circuito. Você pode fazer de várias formas, tá? Eu acho interessante fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o ponto 1 aqui no nível do reservatório 1, do reservatório A, no caso, né? E o ponto B aqui no nível do reservatório, o ponto 2 aqui no nível do reservatório B. Então, aqui nós teremos o reservatório A, que eu esqueci de dizer, e aqui o reservatório B, segundo o enunciado. Beleza. Aí o que acontece? Eu preciso definir também, para a questão da altura, uma origem para o eixo Z. Né? Onde que o meu eixo Z vai começar? E eu vou dizer que o eixo Z vai começar exatamente aqui no meu nível do reservatório A. Então o eixo Z, ele está assim aqui, ó. Beleza. Agora eu consigo dar uma olhada do lado esquerdo, perdão, da minha equação da perda de carga. Então vamos lá. Aqui na minha equação da perda de carga, eu estou olhando para o ponto 1 agora. Ponto 1, só para a gente lembrar, nível do reservatório de sucção, nível do reservatório A. Beleza. Lá no ponto 1, o que a gente tem? A gente tem a pressão aqui é igual à pressão atmosférica, né? Então, vou fazer as anotações em amarelo aqui. Esse aqui vai ser a pressão atmosférica. O nível do reservatório se altera muito pouco, a gente considera que a alteração dele ao longo do tempo é muito pequena. Então, essa velocidade V1 aqui é zero. E aqui eu tenho G que multiplica a altura Z1. Lembra que a gente colocou o eixo Z com origem no nível do tanque A. Então, o meu Z aqui no ponto 1 é exatamente zero. Então, vou colocar aqui Z1 igual a zero. Depois eu vou olhar para o ponto 2. O ponto 2 está lá no nível do reservatório B. Beleza. Aqui no nível do reservatório B, de novo, eu tenho pressão atmosférica e a velocidade de variação desse reservatório aqui, da altura desse reservatório, é muito pequena, perto da velocidade do fluido na tubulação. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter P2 igual a pressão atmosférica e V2 igual a zero. E aí eu tenho esse termo GZ2. Z2 vai ser a altura do meu nível do reservatório 2, que a gente sabe aqui pelo gráfico aqui, ou pelas informações do enunciado, que é igual a 20 metros. Esse 20 metros eu chamei de Hzinho. Então eu vou colocar esse Hzinho lá para deixar literal. Então, GZ2, e eu sei que Z2 é igual a Hzinho. Beleza. Lado esquerdo, meio que está dominado. Né? Porque o P1 e o P2 são iguais. A hora que eu subtrair, eles vão cortar aqui, ó. Beleza? O V1 é zero, o V2 é zero, o Z1 é zero. Vai sobrar só menos GH do lado esquerdo. Do lado direito, a gente precisa pensar um pouquinho mais. Por quê? Vamos lá para o lado direito. Do lado direito, eu tenho o seguinte. Eu tenho HL, que é a perda de carga, menos HB, que é o H da bomba. Então, vamos para a perda de carga primeiro. Para eu calcular a perda de carga, eu tenho duas perdas de carga aqui, né? Eu tenho as perdas de carga concentradas, que elas vêm da sucção, da descarga, das perdas de carga concentradas aqui, tipo cotovelo, válvula, essas coisas, né? Então, eu tenho perdas de carga concentradas. E aqui ele fala, ó,
Aqui, ó. As perdas de carga localizadas devido a válvulas, conexões, sucção e descarga são representadas pelo modelo H(L) igual a KV ao quadrado com K igual a 8. Então eu sei que eu tenho as perdas de carga concentradas aqui, inclusive, elas são eu vou chamar assim, ó, HLC de concentrada é KV ao quadrado sobre 2. E a gente sabe que K é igual a 8. Depois, eu tenho perda de carga distribuída. O que é a perda de carga distribuída? Eu tenho esse mega tubo aqui de 390 metros, né? Ele tem uma rugosidade específica, ele tem um diâmetro específico, e a perda de carga do tubo, que eu vou chamar de... Vamos botar um risquinho aqui assim. Perda de carga do tubo, ela é fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Beleza. Repara que é como se eu tivesse um K para o tubo também, mas esse K aqui, ele depende do fator de atrito. Travou aí, pessoal? Pessoal, travou, voltou, travou. É o chat do Teams aqui. Opa, voltou? Beleza, voltou. A internet está nos trollando aqui. Voltou, beleza. Então vamos lá, ó. A perda de carga do tubo, então, é FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Lembrando que o F aqui, ele é função do número de Reynolds, que depende da velocidade e tudo mais. Gravando aqui também, professor. Pessoal, meu Teams deu uma caída e deu uma voltada aqui. Voltou para vocês agora? Agora voltou, mas tinha travado Voltou. bem. Né? Uhum. Então vamos lá. Eu vou voltar na perda de carga do tubo aqui. A gente vai de novo, então. Peraí. Tá bom. Professor, para Pode falar. mim, desde o começo dessa página, parou. O começo dessa página nova aqui, né? Então vamos de novo aqui, ó. A parte da perda É, de isso carga. mesmo. Isso mesmo. Aqui. Aham. Beleza. Vamos de novo aqui. Então a gente já tinha analisado o lado esquerdo dessa equação aqui, a gente ia para o lado direito. Agora que eu tenho as perdas de carga e o ganho de carga da bomba. Beleza. Vamos dar uma analisada. Então, a perda de carga, as perdas de carga concentradas que eu tenho aqui na minha tubulação, elas vão ser referentes ao fato de eu ter uma sucção, uma descarga, que a sucção e a descarga elas adicionam perda de carga, elementos da tubulação aqui, então eu tenho conexões, eu tenho cotovelos, não sei o que, e eu vou ter válvulas aqui no meio também que não estão descritas, mas podem ocorrer. E aí eu tenho algumas perdas de carga aqui concentradas e o enunciado fala que as perdas de carga concentradas aqui, ó, as perdas de carga localizadas devido a válvulas, conexões, sucção e descarga são representadas pelo modelo HL igual a KV ao quadrado sobre 2 com K igual a 8. Então eu tenho perdas de carga concentradas que eu tenho que levar em consideração. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui HLC, que são as perdas de carga concentradas, igual a KV ao quadrado sobre 2, com K igual a 8. Beleza. Depois, o que eu tenho? Eu tenho a perda de carga da tubulação, né? Tenho a perda de carga distribuída pelo fato de eu ter um conduto fechado e um fluido com viscosidade aparente. Então, eu tenho aqui uma tubulação enorme, de 390 metros, ela tem um diâmetro de 15 centímetros e uma rugosidade de 0,15 milímetros, né? Então eu tenho que levar tudo isso aí em consideração. A perda de carga da tubulação, que eu vou chamar de HLT, ela vale F, que é o fator de atrito, L sobre D, que é o comprimento sobre o diâmetro da tubulação,
V ao quadrado sobre 2. Velocidade ao quadrado sobre 2. Lembrando que o fator de atrito, ele depende de duas coisas. Ele depende do número de Reynolds, que depende da velocidade, e ele também depende da rugosidade relativa, que é o nosso E sobre D. Né? Ele depende dessas duas coisas aqui, a gente vai caçar ele lá no diagrama de Moody. Né? Mas basicamente a gente tem essa dependência aqui que a gente tem que levar em consideração. Aqui, se você olhar para o FL sobre D, é como se eu tivesse um K da tubulação, da mesma forma que eu tenho um K das perdas de carga concentradas, só que esse K da tubulação ele varia com a velocidade do fluido aqui também. E a gente vai ter que levar isso em consideração na hora de fazer as nossas contas. Só para finalizar, então eu tenho as perdas de carga concentradas e a distribuída, e a nossa perda de carga total, que é o nosso HL lá da equação, ele é dado pelo HLC, que são as perdas de carga concentrada, mais HLT, que são as perdas de carga distribuídas aqui na minha tubulação. Beleza. Que mais? Agora eu tenho que dar uma olhada no ganho de carga da bomba. Né? A gente já viu que se eu olhar lá para a bomba, eu vou passar um tracinho aqui para não confundir. Se eu olhar lá para a bomba, o que eu tenho? Lá para a bomba, a gente sabe que se eu pegar o Hzinho B da bomba e dividir por G, eu tenho o Hzão da bomba, que é exatamente o que a gente tem aqui na tabela. Esse Hzão aqui é esse Hzão da bomba. Beleza, então eu já sei que se eu encontrar ele, eu vou dividir por G e substituir lá na minha equação. Só que como que eu sei esse Hzão da bomba aqui, se ele depende, por exemplo, da vazão, e a vazão depende da velocidade também? Bom, aí que entra a nossa experiência. No fundo, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar, porque para cada valor de vazão desses daqui, eu tenho um valor lá na minha curva do H da bomba, que é isso que está representado aqui na minha tabela, certo? Então, tenho aqui e tenho aqui. Eu tenho vários valores aqui. Vamos dizer que esse cruzamento está aqui no meio, né? Lógico que vai depender muito dos pontos entre os quais esse cruzamento caia, mas o que a gente vai fazer? Como isso aqui é dado na forma de uma tabela, a gente entende que os elementos que estão entre dois pontos na tabela, eles podem ser interpoláveis, senão não faria sentido a gente representar isso aqui na forma de uma tabela. Como foi representado na forma de uma tabela, eu estou pensando o seguinte: se esse cruzamento cair aqui no meio, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta entre esses dois pontos aqui e eu vou estimar o H da bomba dada essa reta aqui, que faz a interpolação entre esses dois pontos aqui. Né? É isso que eu vou fazer. Então, como que eu faço isso? Bom, eu sei que de qualquer forma, como o meu H da bomba ele é uma reta, ele vai ser então uma função da vazão ali. Né? Ele vai ser um coeficientezinho A, que eu ainda preciso calcular, que multiplica a vazão do sistema mais um coeficientezinho B. Isso aqui é a equação da reta. Bom, e aí, o que eu faço com isso? Bom, eu sei que a vazão do sistema ela é a velocidade do sistema, do fluido naquela seção transversal, que multiplica a área da seção transversal do sistema. Beleza. O que mais que eu sei? Eu sei que o meu H da bomba ele é igual a o Hzinho da bomba dividido por G. Então, se eu pegar o H da bomba e multiplicar ele por G, eu vou ter o Hzinho B, que eu preciso colocar lá na minha equação. Então, o que eu vou fazer? O H bomba, né, em função da vazão, é isso aqui. Só que a vazão é velocidade vezes a área da seção transversal. E eu preciso desse H da bomba em função da velocidade. Então, eu vou colocar aqui. Inclusive, por que eu preciso dele em função da velocidade? Porque se você reparar, a perda de carga ela está toda em função da velocidade. A gente precisa trabalhar com a velocidade. Né? Tudo isso aqui está em função de velocidade. E do outro lado da equação,
eu só tenho, lembra, o menos GH aqui. Então isso aqui não tá, é uma constante, não está em função de muita coisa, né? A gente poderia trabalhar ou com a vazão ou com a velocidade, tanto faz. Eu vou trabalhar aqui com a velocidade. Então, no fim das contas, o meu Hzinho B, ele vai ser GH da bomba, que é igual a G, que multiplica AQ mais B, que é igual a, puxa um pouquinho para cá, G, que multiplica A razão V mais B. Só substituímos que é igual a VA aqui, ó. Beleza. Então esse é o nosso H da bomba que a gente tem que substituir lá na equação. Quando a gente substituir tudo isso daí na equação, a gente vai obter algo, né? Então, na equação, lá na nossa equação, o que a gente vai obter? Do lado esquerdo eu só tinha menos GH e do lado direito eu tenho perda de carga menos HB. A perda de carga, que é o HL, ela vai ser a soma das nossas duas perdas de carga lá em cima. KV ao quadrado sobre 2 e FL sobre DV ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter aqui KV ao quadrado sobre 2 mais FL sobre D V ao quadrado sobre 2. Aí eu tenho menos o HB. O HB é essa expressão aqui. G Azinho A V mais B. Parece ainda complexo, mas não é. Na verdade, se você reparar, eu tenho um termo aqui, ó, na minha equação que multiplica a velocidade ao quadrado. Eu tenho um outro termo aqui que multiplica a velocidade e eu vou ter um terceiro termo constante. Então eu tenho uma equação de segundo grau em função da velocidade, né? Se a gente organizar, eu vou ter algo assim, ó, K sobre 2 mais F sobre 2 que multiplica L sobre D. Tudo isso que multiplica V ao quadrado. Opa, ficou muito feio aqui. V ao quadrado menos G Azinho razão V menos, aqui eu tenho GB e o menos GH vai passar para lá como mais GH. Então eu tenho menos G que multiplica B menos H. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Bom, então, ó, repara que o H passando para lá ele deveria ficar positivo, ele continua positivo. Menos com menos vai dar mais. E o B, menos com menos aqui vai dar menos, continua negativo. Né? Menos com mais dá menos, aqui menos com mais dá menos, continua negativo. O que eu faço com essa equação de Bhaskara agora? Eu tenho que resolver isso daqui para a velocidade. Só que em vez de resolver com esses termos feiosos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar este termo aqui de φ, vamos fazer um φ diferente, φ, este termo aqui eu vou chamar de psi, e esse termo aqui todo eu vou chamar de θ, né? E aí a gente resolve a equação do segundo grau. Então a gente sabe lá que o delta ele vai ser o psi ao quadrado menos 4 φ θ. E eu sei que as velocidades, né, possíveis, elas vão ser iguais a menos psi, vamos até fazer assim, menos psi mais ou menos raiz de delta dividido por 2φ. Beleza, eu tenho que calcular essas velocidades, e aí eu vou pegar,
provavelmente uma velocidade vai dar positiva, outra negativa, eu vou pegar a positiva e recomeçar o meu cálculo lá. Então, agora que a gente fez essa estruturação toda, o que vai acontecer? Calculei a velocidade. A gente pode parar por aqui? Não, por quê? Porque eu queria calcular a velocidade, só que eu não sei a velocidade inicial. Como eu não sei a velocidade inicial, repara que o F aqui, ele depende da velocidade. Eu não tenho essa velocidade. O A e o B, que são os termos da interpolação lá, eles dependem também dos pontos que eu estou aqui, que dependem da vazão, que dependem da velocidade, que eu também não tenho. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar, eu tenho que dar um chute inicial para essa velocidade, eu tenho que implementar esses termos todos aqui numa planilha qualquer, fazer as contas e com o resultado que eu obtiver, eu vou usar ele de chute inicial para a velocidade mais uma vez. Então é isso que a gente vai fazer absolutamente agora. Vamos lá. Isso aqui é só umas chamadas. Deixa eu parar. Não. O que aconteceu aqui? Não salvar. Pronto. Ô, professor, Numa área chamada. Pode falar. eu sei que você vai chegar lá, mas eu tô muito curioso pra saber um negócio. Fala aí. Como que você vai implementar isso numa planilha se você não tem A nem B? Você verá. Você verá. Quer ver que legal? Vamos. Essa aqui eu já posso fechar. Eu vou precisar da planilha do diagrama de Moody. A parte mais difícil do exercício é eu achar onde que estão as coisas. Tá organizado, mas né, o resto vai ser fácil. Quer ver? Máquinas hidráulicas. Aqui. Eu vou precisar dessa planilha de interpolação, dessa de Moody e dessa da água saturada que eu vou aproveitar para copiar para lá. Então, aqui. Máquinas hidráulicas B. Aulas. Aqui. Então aqui, ó. A de interpolação a gente vai precisar. Vou deixar ela pequenicha. Não precisa dela tão grande assim. Mas aí o Teams atrapalhou a vida, hein? Aqui, interpolação tá aqui, ó. E eu vou precisar também da planilha de diagrama de Muders. Que tá aqui. Vou deixar ela assim. Beleza. E agora eu vou precisar criar uma planilha nova para não bagunçar as planilhas que eu já tenho. Então tá aqui, ó. Planilha nova. Belezura. Vamos colocar todos os dados lá na planilha. Então vamos ver. Alguns a gente lembra de cabeça, outros a gente vai ter que consultar. Então G vai ser 9,81. Eu gosto de colocar as unidades aqui, metros por segundo ao quadrado. Depois a gente tem a pressão atmosférica, se precisar, 101.325 Pascal. Depois a gente tem o comprimento da tubulação, que é de 390 metros. Depois a gente tem a altura de elevação, que é de 20 metros. Depois a gente tem o diâmetro da tubulação, que é de 0,15 metros. Depois a gente tem a rugosidade da tubulação, que é de 0,15 milímetros. Depois a gente tem... já não lembro mais. Vamos dar uma olhada lá. Aqui. Bom que fica aqui, né? Então a gente tem... Vamos até diminuir assim. Aumentar um pouquinho assim. Então, rugosidade da tubulação. O K das perdas concentradas ali é igual a 8. Isso aqui não tem unidade. 15 centímetros de diâmetro, G, a rotação a gente nem vai precisar mexer com ela. Vamos para os outros dados agora, né? Então, pegar aqui aqui que a gente tinha anotado tudo, podia ter feito isso desde o começo, né? A pressão de vapor da água é de 2.358 Pascal. A densidade
é de 998,37 quilogramas por metro cúbico. Pois é assim, né, pessoal? Para dar aquela facilitada na vida. Aí, ó. Esse exercício era trabalhoso, inclusive. Esse era trabalhoso, cara. Esse 1A era de chorar, velho. Não foi por maldade, não. Eu empolguei mesmo. O Mi é 1,0038. Deve ter valido 10 isso. Né? Esse é. Só acertei ele. Porra. Aqui, 10 a menos 3 Pascal por segundo. O G já foi, a pressão atmosférica já foi. Mi, Rho, PV. Pararapapá. Aqui. Acho que tem tudo aqui. Depois, se precisar de mais alguma coisa, a gente tem um espacinho para colocar aqui. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, ó, vamos calcular as coisas aqui, ó. A gente vai precisar fazer a interpolação para calcular o A e o B, beleza? Então, o A e o B, depois eu vejo como é que a gente vai pôr. A área, a gente vai precisar da área da tubulação. A área é bem facinho de calcular. A área é igual a π, que multiplica o diâmetro ao quadrado sobre 4. No Excel tem que pôr um assim, senão ele não aceita. Isso daqui está em metros quadrados. Essa área é importante, o G, o K, o F, o L, o D, beleza. Agora a gente vai implementar esse coeficiente φ aqui, ó, né, primeiro. Então, como que eu vou implementar o φ? Eu vou ter, aqui em cima, eu já vou ter uma velocidade que eu vou chamar de V chute, que está em metros por segundo. E essa velocidade do chute aqui, pode ser qualquer valor, eu vou colocar de 1 metro por segundo. Depois a gente vê. Então, se eu tenho essa velocidade de chute aqui, o meu K, eu sei que vale 8, ele já está aqui em cima, né? E eu preciso, o L e o D, eu só preciso calcular o fator de atrito, né? Então eu vou colocar, já vou deixar aqui a minha rugosidade relativa para facilitar. E aqui a gente tem que tomar um cuidado com a rugosidade relativa, porque apesar dela não ter unidade, eu tenho que calcular ela corretamente. Então, repara que o E está em milímetros aqui e o D está em metros. E eu preciso dividir as duas na mesma unidade. Então, ou eu transformo o D para milímetros ou eu transformo o E para metros, né? Eu vou transformar o E em metros. Então, o E para transformar para metros eu tenho que dividir por 1000, né? Então, aqui eu vou pegar igual a isso aqui dividido por 1000. Agora está em metros. E aí eu vou dividir isso aqui por D. Então, esse é o meu resultado da rugosidade relativa, né? O número de Reynolds, que eu também vou precisar, ele é o famoso ρVD sobre μ. Então, o ρ, que multiplica a velocidade, que por enquanto é um chute, que multiplica o diâmetro, divididos por μ. Esse é o nosso número de Reynolds inicialmente. Vou até deixar ele aqui assim, ó. Sim, será que fica bom? Aqui, pra gente saber mais ou menos quanto ele vale. Beleza, tá aqui o nosso número de Reynolds. Poderia ser um saldo bancário em dólares, seria maravilhoso, mas é apenas o número de Reynolds. Beleza. Então, com o número de Reynolds e rugosidade relativa, agora eu consigo calcular o fator de atrito. E o meu fator de atrito, eu não vou nem esquentar a cabeça. Eu vou pegar da minha planilha aqui de diagrama de Moody. Então, na planilhazinha de diagrama de Moody, eu preciso da rugosidade relativa, que vai ser igual a isso aqui. Incrivelmente já estava o mesmo número. Eu preciso do número de Reynolds, que vai ser igual a isso aqui. E o meu F, eu vou pegar o de Colebrook aqui, que é o que a gente usa mais. Então, F igual, e só aplicar lá no valor. Eu já tenho um F bacanoso para usar. Esse F também não tem unidades. Beleza, então o primeiro termo aqui, que é o meu termo φ, ele será igual a parênteses, K sobre 2, mais F sobre 2, que multiplica
L sobre D, que está aqui, ó. Você aceitaria essa correção? Aceitaria essa correção, vai. Aqui ele fechou um último parênteses aqui porque eu comecei abrindo parênteses aqui. Então, beleza. Tá aqui, ó. É isso aqui. Então esse é o nosso termo φ. Ele também não tem unidades, né? Porque esses termos aqui de perda de carga, tanto K quanto F, o K não tem unidade, o F não tem unidade e o L sobre D vai dar sem unidade também, então ele fica sem unidade. Beleza. Agora, para calcular esses dois próximos termos aqui, ó, eu vou precisar fazer uma interpolação, né? E para fazer, uau, balanguei aqui, sumiu tudo. Volta. Ui, é chique, hein? E para fazer essa interpolação, eu vou precisar, agora ele bagunçou toda a minha tela aqui, né? Vamos reorganizar aqui. Eu vou precisar da planilha de interpolação, que está aqui, e eu vou precisar dos dados aqui, eu vou precisar de mais uma coisa para me auxiliar. Eu vou até tirar do meu fluxo aqui, e vou deixar aqui no cantinho, ó. Aqui, eu vou deixar aqui a minha vazão, que vai ser um Q-chute também. Ela vai ser, lembra, vazão é velocidade vezes área. Então, se eu tenho a velocidade e eu tenho a área, eu tenho a vazão. Vazão é velocidade vezes área. Tá aqui. Isso daqui vai dar em metros cúbicos por segundo. Beleza. Eu vou deixar aqui essa vazão chute, porque eu vou olhar para essa vazão aqui. Olhando para essa vazão, eu tenho que olhar para essa tabela aqui para saber o que eu vou colocar lá na minha tabelinha de interpolação. Aqui, por exemplo, eu estou entre 0 e 0,02. Então, eu tenho que colocar os coeficientes corretos aqui, ó. Vamos lá na minha tabelinha de interpolação, por exemplo. Na minha tabelinha de interpolação, o que eu vou ter? Vamos lá, tá aqui. Daria para fazer isso mais automatizado, mas só porque a gente vai fazer agora, eu vou fazer mais manual mesmo. Aqui na minha tabela de interpolação, vamos limpar, que eu nem sei mais o que está aqui. E aqui eu também não sei. Esse daqui, na verdade, a gente nem vai precisar. O que eu tenho aqui? Ó? Eu estou entre 0 e 0,02, né? E eu estou interpolando o quê? Eu estou interpolando os valores de H em função de Q. Então, o Q vai ser o meu X e o H vai ser o meu Y. Então, para o ponto 0, para X igual a 0, o meu H vai ser de 95 metros. E para o ponto X igual a 0,02, o meu H vai ser de 93 metros. Então, aqui, ó, o meu A deu menos 100 e o B deu menos 95. Vamos dar uma olhada aqui, então. Esse aqui vai ser o meu A. Esse A aqui vai dar isso aqui. E o meu B vai dar isso aqui. Beleza. Aqui as unidades eu vou fazer assim, ó, porque vai dar alguma unidade compatível aqui, eu não quero ficar estudando que unidade é essa agora, tá? Beleza. Então, A e o B estão aqui. Dados A e B, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular os termos psi e o θ. Então, meu psi, ele vai ser igual a menos G, que multiplica a área, que multiplica o Azinho, que está aqui. Beleza? O meu θ vai ser menos G que multiplica B menos H. Então, menos G que multiplica B, tá aqui, menos H, que tá aqui. Fechou? Beleza, meu θ deu esse número. Não faço a mínima ideia do quanto ele deveria dar. Beleza, então φ, psi e θ estão calculados. Agora eu preciso calcular o meu delta, que ele é igual a
psi ao quadrado menos 4 vezes φ vezes θ. Estamos? Esse é o meu delta. O meu V1, ele vai ser menos psi mais raiz de delta dividido tudo isso, né? Então, F2 aqui dividido. Eu gosto de usar bastante parênteses para ter certeza do que eu estou fazendo. 2 vezes φ e aqui o meu V2 vai ser igual a menos, vou fazer o mesmo erro, né? Menos psi menos a raiz de delta. Isso aqui vai dar negativo, né? Dividido por 2 vezes φ. Φ. Tá aqui. Beleza. Essas velocidades aqui, elas dão em metros por segundo. E aqui também, metros por segundo. Beleza, olha só. Tá tudo implementado aqui, já calculei as velocidades. O que eu preciso fazer? Pegar a velocidade válida aqui do meu cálculo e substituir com uma velocidade chute lá em cima, mas não é só substituir, ó. Peguei essa velocidade aqui, vou colar o valor aqui na velocidade chute, ó. Colar valores, plau. E aqui a minha vazão de chute, olha só, ela foi para 0,0823. 0,0823, olha só, tá entre esses pontos aqui, 006 e 008. Então eu tenho que ir lá na minha planilha de interpolação, interpolar direito para pegar os coeficientes certos, né? Então para 0,06 eu tenho que ter 77,5 e para 0,08 errei, né? Tá entre 008 e 1 ali, né? 001, certo? Aqui, ó, tá entre 008 e 1. Então, vamos lá. Para 008 eu tenho 62,5 e para 0,1 eu tenho 44. Beleza. Aí ele atualizou aqui também. E agora a gente está pronto para olhar lá embaixo. E a velocidade foi para 4,04. Agora sim, copio essa velocidade, coloco lá na velocidade chute, cola aqui. E ó, foi para 0,07155. Agora sim, está entre 006 e 008. Então eu tenho que mudar essa tabela aqui de novo. 006 eu tenho 77,5 e 008 eu tenho 62,5. Beleza. Daqui para frente vai começar a convergir, a gente não vai precisar mais mudar tanta coisa. Com essa velocidade aqui de chute, eu tenho agora 4,007. Repara que já está começando a ficar bem próximo. Aí eu vou colar lá. Colar especial. Aqui, continuamos no mesmo lugar, então eu não preciso mais atualizar a tabela de interpolação, porque não mudaram os pontos. Vou lá de novo, 4,006. E vou repetir o Ctrl V aqui. Opa. Vamos lá. Copia. Aqui. Agora sim. Aqui é só repetir o colar especial várias vezes aqui agora, porque a gente não está mudando o lugar do ponto aqui, ó. E repara que já nem muda mais o valor aqui da velocidade, então a gente entende que o resultado convergiu. Então, se o resultado convergiu, a gente conseguiu fazer o cálculo e a nossa velocidade final lá na tubulação é de 4,006 metros por segundo, aqui 4,007 metros por segundo mais ou menos. Eu gosto sempre de dar uma olhada no número de Reynolds para ter uma noção. Repara que ele está perto de 600 mil. Aqui é um número de Reynolds extremamente alto, regime turbulento, alfa igual a 1, né? Bem próximo de 1.
Então a gente não precisa se preocupar muito. Então aqui, ó, beleza. Já cheguei num resultado legal. Então agora que eu fiz toda a parte difícil, a gente pode fazer o seguinte. Após iterações, a gente calculou que a nossa velocidade é de 4,00675, deixar assim aproximado, metros por segundo. E ele pede a vazão nesse circuito em metros cúbicos por segundo, né? Então tem que, no final das contas, ainda multiplicar pela área, né? Então vamos lá, aqui a nossa vazão é igual a... Eu podia só olhar lá em cima também, né? Que a gente já fez a vazão aqui, ó. Aqui, ó. 0,0708 metros cúbicos por segundo. Então, podemos colocar aqui que Q é aproximadamente 0,0708 metros cúbicos por segundo. Ou 70,8 litros por segundo, aí, se fosse necessário trabalhar nesta unidade. Daqui para frente a coisa fica um pouco mais fácil, né? Porque daqui para frente são conceitos, né? Então o que você precisa fazer aqui, ó? Item B, na verdade, né? Determinar o consumo de potência total da bomba em quilowatts. O que você precisa para determinar o consumo de potência da bomba, né? Você precisa saber que a potência que a bomba consome, ela vai ser o produto da pressão, né, do delta de pressão da bomba, com a vazão da bomba, né? A potência, ela vai ser sempre isso daqui, ó. A potência da bomba, ela vai ser o delta P da bomba, que multiplica a vazão que está passando pela bomba. A vazão a gente acabou de calcular, falta o delta P, só que tem um detalhe aqui, né? A gente também precisa da eficiência da bomba, porque ela vai ter uma eficiência. Então, além de pressão vezes vazão, se eu calcular pressão vezes vazão, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a energia que está indo para o fluido, né? Eu tenho que dividir essa pressão vezes vazão aqui pelo rendimento da bomba, e aí eu vou estar calculando a potência específica da bomba, né? A potência específica não, a potência mecânica da bomba. Então, beleza. Como que eu calculo o ΔP da bomba? O ΔP da bomba, ela vai ser dada pelo H da bomba, né? Então, você vai ter o H da bomba, que é a altura manométrica da bomba, só que multiplicada por ρ e G. Olha só, simplesinho. ρ, G, H da bomba. Como que eu sei o H da bomba? Bom, eu volto aqui na minha planilha de interpolação. Olha só. Lembra que o X era a vazão e o Y era o H. Se eu colocar aqui no X a vazão, que é esse termo aqui do meu cálculo, cálculo, aqui. Se eu colocar a minha vazão aqui, eu tenho que ter o H da bomba, direto. Então, meu H da bomba aqui, ó, ele vale 69,396, mais ou menos, metros. Beleza. E o rendimento da bomba? Bom, é só eu trocar os H's aqui por rendimento, né? Porque os valores de vazão eu já tenho todos. Então, se eu olhar aqui na minha tabelinha aqui, ó. Aqui. Para 008, meu rendimento era 79%. Então, tá aqui, 008, 79%. Vou deixar assim. E para 006 era de 85%. Então, meu rendimento é de aproximadamente 81,76% aqui. 81,76%. Aproximadamente também. E agora ficou muito fácil, né? Nossa potência da bomba aqui, ela vai ser... Deixa eu até pegar o calculador aqui agora, vai ser mais prático.
a densidade, que é 998,37, que multiplica a gravidade, que é 9,81, que multiplica o HB da bomba, que é 69,9396, beleza? Que multiplica a nossa vazão, que é de 0,708 metros cúbicos por segundo, dividido pelo rendimento, que é de 0,8176. Isso aqui dá o valor de 588.555,4 watts, que é aproximadamente 588 55 56 quilowatts. Beleza. Tá aqui a nossa vazão a nossa potência mecânica da bomba em quilowatts. O item C, para a gente finalizar aqui, era o seguinte, era a gente determinar o NPSH, né? Depois o item D é a extensão do item C, então a gente não precisa se preocupar tanto. Mas o item C era o seguinte, ó. Tracito. Aqui. Determine o NPSH dessa situação em metros, sabendo que a tubulação de sucção possui elevação de 3,5 e comprimento 3,5 metros e comprimento de 15 metros. As perdas concentradas nessa seção podem ser caracterizadas por HL igual a KV ao quadrado sobre 2, com K igual a 3. Beleza. Vamos fazer lá. Primeiro, NPSH. Eu preciso lembrar, para saber calcular o NPSH direitinho, eu preciso lembrar o que é o NPSH, né? Então, vai ser o seguinte, ó. Você tem aqui uma tubulação de sucção lá, e eventualmente você vai chegar aqui no rotor da bomba. Opa, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui mais bonitinho. Aqui assim, no rotor da bomba. Então, o seu rotor vai estar lá girando, bonitinho, assim. Aqui, seu rotor. O que vai acontecer com o fluido? O fluido ele vai entrar aqui, ó, né? Vai entrar aqui, e aí ele vai encontrar o centro do rotor antes de ser centrifugado. Esse ponto aqui é crítico, porque daqui para frente o fluido vai ganhar energia, né? Então este ponto aqui é muito crítico. Se eu analisar nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto S de sucção da bomba, o que eu preciso? Eu preciso que a pressão em S ela seja maior do que a pressão de vapor do meu líquido, senão o meu fluido vai vaporizar aqui e quando essas bolhas de vapor a gente chama de coalescerem, né? Quando elas retornarem ao estado líquido, elas vão provocar choques mecânicos que vão danificar o meu rotor. É isso que a gente não quer. Que pressão é essa aqui nesse ponto? Repara que a água, o fluido, ele vai chegar aqui, ele vai parar antes de mudar de direção. Isso aqui é uma pressão de estagnação, né? Essa pressão de estagnação a gente sabe calcular. A pressão de estagnação é a pressão estática mais ρV ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a pressão de estagnação. Beleza. Se eu preciso que isso daqui seja maior do que o PV, eu preciso que esse PS menos PV seja maior do que zero. Ou seja, eu preciso que P mais ρV ao quadrado sobre 2 menos PV seja maior do que zero. Beleza, só que aqui eu estou em unidades de pressão. Eu preciso passar isso aqui de pressão para altura, né? Para carga, porque o NPSH, lembra, NPSH, ele é dado em metros, certo? E aqui a gente está em, como é que se chama? Pressão.
então eu vou ter que multiplicar isso aqui por alguma coisa, né? E para lembrar do que você tem que multiplicar, sempre lembra da equação de Bernoulli lá. Lembra que você tem P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Beleza, né? Quer dizer, se eu multiplicar todo mundo por ρ aqui, eu vou ter coisas em unidades de pressão, porque o P vai estar isolado, então todo mundo vai estar em unidade de pressão. ρV ao quadrado vai ser pressão, como a gente sabe que é, e ρGZ, que é o nosso ρGH, é pressão também. Beleza. Se eu dividir todo mundo por G nessa equação aqui, eu vou ter as coisas em unidade de altura, né? Eu vou ter em coluna d'água, em metro, porque o Z vai estar isolado aqui. Então, se eu dividir o P por ρG, eu vou ter coisas em unidades de metros. Uma pressão dividida por densidade vezes gravidade vai dar algo em metros, né? Que é a altura de coluna aqui, que representa a pressão. Ou seja, eu preciso multiplicar esse termo aqui por 1 sobre ρg. Beleza. Isso daqui é exatamente a fórmula do NPSH. Então, se você não lembrar o que é o NPSH, você consegue rapidamente deduzir aí só lembrando do conceito do que é o NPSH, né? Então eu só sei que a pressão aqui nesse ponto tem que ser maior do que a pressão de vaporização do meu fluido, porque senão vai vaporizar, né? O NPSH compara essas duas pressões aqui e ele é maior do que zero se você ainda não atingiu a pressão de vapor. E ele é calculado em metros, por isso você precisa dividir por ρg. É absolutamente só isso. Beleza. Então, o NPSH na minha tubulação é isso daqui. Isso já me ajuda bastante, porque agora eu sei que eu preciso calcular a pressão e a velocidade nesse ponto aqui, ó. Peraí, vamos lá. Eu preciso calcular a pressão e a velocidade nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 3, né? Então, meu ponto ajusante agora vai ser o ponto 3 e o ponto amontante continua sendo o ponto 1. Eu vou ter que aplicar a equação da perda de carga aqui toda de novo. Então, eu vou ficar lá com... Volta para cá. Aqui. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos, agora, P3 sobre ρ mais V3 ao quadrado sobre 2 mais GZ3. E aí do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho perda de carga? Eu tenho perda de carga porque essa tubulação aqui, ó, ela tem perda de carga, né? Daqui do 1, vamos puxar direito aqui, professor. Do 1 até o 3, eu tenho perda de carga, porque eu tenho uma tubulação. Agora, de 1 até 3, eu tenho bomba no meio do caminho? Não tenho bomba no meio do caminho. Então, não tem termo de bomba aqui. Aqui é só tubulação. Então, só tenho perda de carga, que é só HL. Beleza. Lá no P1, a gente já viu que a pressão é a pressão atmosférica. A gente já viu que a velocidade 1 é 0. E a gente já viu que o Z1 aqui é 0 também. Lá no P3, muda um pouco de figura. Por quê? Porque a pressão P3 a gente desconhece. Então, ela vai continuar sendo P3. A velocidade V3 a gente conhece, que é a nossa velocidade V, mas aqui meio que nem precisaria, vocês vão ver por quê. E o Z3 aqui, ele dá a elevação aqui, ó. A sucção possui elevação de 3,5 metros, então tá aqui, ó. O Z3 vai ser 3,5 metros, que eu vou chamar carinhosamente de H', só pra gente brincar aqui com a equação. E do outro lado aqui eu tenho a perda de carga. Vou continuar com essa perda de carga. A perda de carga ela vai ter dois fatores de novo, né? A perda de carga ela vai ter a perda de carga das cargas concentradas, que é kV ao quadrado sobre 2, onde K é 3. Então, kV ao quadrado sobre 2. Esse K aqui vale 3. E eu vou ter a perda de carga da tubulação também, que é FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Com a diferença de que agora eu já fiz o cálculo da velocidade, então eu já sei fator de atrito, eu já sei velocidade. Isso aqui
é calculado, simples, muito simples, né? Esse HL aqui a gente tem. Então, eu nem vou me preocupar em calcular ele aqui agora. O que eu vou me preocupar em fazer? Eu vou me preocupar em gerar esse termo aqui, ó. P3 mais ρ V3 ao quadrado sobre 2 menos a pressão de vapor. Então, como que eu gero esse termo aqui? Eu vou deixar tudo que me interessa de um lado e tudo que não me interessa eu vou jogar para o outro lado. Então, eu vou pegar essa equação aí, ó, e eu vou fazer o seguinte. A pressão atmosférica, primeiro, antes de... A pressão atmosférica sobre ρ, eu vou jogar para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar aqui, ó, HL menos pressão atmosférica sobre ρ. Tá aqui. Depois, o que eu tenho aqui? Eu tenho o V1 ao quadrado é zero, o GZ1 é zero. Do lado de cá, eu tenho menos P3 sobre ρ. Esse P3 aqui é absoluto. Menos V3 ao quadrado sobre 2. Beleza. Esse GZ3 aqui negativo que está para cá, eu vou passar para lá. Então, mais GZ. O Z3, na verdade, é o nosso H'. Então, H'. Beleza. O que fazer com isso agora? Bom, eu vou multiplicar os dois lados por ρ primeiro. Então, eu vou ficar com menos P3 menos ρ V3 ao quadrado sobre 2 é igual a ρ HL menos pressão atmosférica mais ρ GH'. Beleza. O que eu faço agora? Ó, a gente está chegando, aliás, a gente está chegando aqui no meu NPSH. Eu vou trocar o sinal dos dois lados e eu vou subtrair PV de um lado já. Então, aliás, tem que ser dos dois lados, né? Então, eu vou trocar o sinal dos dois lados. Então, eu vou ficar com P3 mais ρ V3 ao quadrado. Ou, aqui é V, né? V ao quadrado sobre 2. Menos PV é igual a pressão atmosférica menos ρ HL menos ρ GH' menos PV. Beleza. Agora é só dividir todo mundo por 1 sobre ρg. Então vamos dividir aqui, ó. 1 sobre ρg. E aqui eu vou dividir também por... Vou até fazer assim para economizar espaço, ó. Dividir esse cara aqui por ρg. Beleza. Isso aqui, pessoal, é exatamente o que eu queria. NPSH. Só que em vez de calcular com esses termos aqui, eu vou calcular com esses termos aqui que eu já tenho, ó. Pressão atmosférica menos ρHL, preciso calcular o HL, menos ρgH' menos PV sobre ρg. Vamos calcular isso aqui. Então, vou até fazer no Excel para ser mais bonito. Espera aí. Vamos lá para baixo. Então, eu vou ter a pressão atmosférica, né? Nosso NPSH aqui, ó. NPSH. Isso aqui vai ser a pressão atmosférica, que está aqui. Não calculei o HL. Vamos calcular o HL primeiro. Desse caso aqui. O HL aqui para nós, ele será... o casinho, que é 3v² sobre 2. Então, 3 vezes v, vai ficar bagunçado mesmo, ao quadrado sobre 2, mais f, que já está calculado, vezes o L da tubulação daqui de baixo, que é 15, dividido pelo D, que está lá em cima, vezes V ao quadrado sobre 2. Olha o nosso HL aí. O HL está aqui. Agora sim, o NPSH ele vai ser a pressão atmosférica menos
o Rho, que multiplica o HL, tô seguindo daqui, ó, menos Rho G a galinha, então menos Rho G, o a galinha, que era 3,5, menos a pressão de vapor da água, que pressão de vapor da água, PV está aqui. Tudo isso dividido, aqui, dividido por Rho vezes G. Rho vezes GG, tá aqui. E tchau. Olha só. O nosso NPSH aqui nessa situação, isso aqui dá em metros, deu 1,6498 metros. Então, nosso NPSH, para terminarmos, ele é aproximadamente 1,65 metros. Aí você se pergunta assim, pô, professor, mas e aí? Determine a maior elevação que a bomba poderia ter em metros antes que houvesse a cavitação no fluido. Cavitação no fluido, o que é? NPSH igual a zero. Então agora você não tem mais a altura da sucção, então você não tem mais o H', o resto todo você tem, e o NPSH vale zero. Você substitui zero aqui, calcula o H' e mata o item D no peito. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Beleza, professor. Estamos feitos aí. Então eu vou chamar, vou baixar a chamada de vocês para poder liberá-los em tempo. Esse negócio de baixar a lista de presença, tomara que continue funcionando, porque tá ótimo, viu? Aqui. Eu vou copiar daqui. Aliás, Ctrl X. Vou recortar. E aqui, máquinas hidráulicas B, presença, cola aqui. Hoje era a aula D. Deu para dar uma relembrada aí, pessoal? Use o 8. Deu. Deu para dar aquela relembrada básica? É mais porque mais pra gente lembrar, principalmente dessas questões aqui da... Eita, não era isso que eu queria fazer. Ixi, agora sim, irmão. Aí. Mas pra gente relembrar dessas questões aqui, principalmente desses cruzamentos, dessas curvas aqui, ó. Repara que o exercício nem é tão grande, mas é bonitinho.